11º signo do zodíaco, Aquário, o elétrico Aquário, representante da eletricidade, regido pelo planeta Urano, o imprevisível Urano, mas ele também é corregido por Saturno, elemento ar, ele é fixo, ele tem a qualidade fixa e ele é original, futurista, como eu falei, imprevisível, ele traz o futuro. Aquário, ele rompe com o passado, ele rompe com tudo que é tradicional e ele é muito impessoal. Ele vê tudo de uma maneira muito objetiva, porque ele precisa disso. Como Aquário é o signo do coletivo, dos grupos, das fraternidades, dos sindicatos, das ONGs, do eu social, ele precisa olhar o coletivo. Ele não olha uma coisa, por exemplo, pelo lado emotivo. Muita gente chama o aquariano de frio, mas é porque Aquário ele não sabe lidar muito bem com o emocional dele. Não é à toa que ele faz uma ligação kármica com o signo de Câncer, que é o signo do emocional, mas isso é assunto para um outro vídeo. E Aquário, ele se sente mais seguro dentro de um coletivo, dentro de um grupo, ele é um cidadão do mundo, por isso essa liberdade que ele precisa ter. Ele é original, ele é inspirador, ele é futurista, ele defende a sua opinião com veemência e com muita vontade, e às vezes nisso o aquariano precisa ter um pouquinho de tato, porque ele fala o que ele tem que falar e assim, ele muitas vezes ele defende o ponto de vista dele com tanta veemência que ele pode, assim, do tipo, tudo bem, você pode pensar da maneira que você quiser, desde que seja a maneira como eu penso. Tem muito aquariano do lado disfuncional que é assim, eu não estou dizendo todos, gente. E ele é do contra, né? E muitas vezes ele ser por quê? Aquário, ele não gosta daquelas tradições obsoletas. Muitas vezes a gente está acostumado a fazer uma coisa, vou fazendo daquele jeito, vou levando, e aí ele vira e diz, mas por que você está fazendo assim? Faz de outro jeito. Sabe, essas tradições que são obsoletas, que não têm mais sentido, Aquário vai e rompe, Urano rompe com tudo isso. E o aquariano, geralmente, ele é devotado a uma causa, mas geralmente, mas sempre uma causa maior do que a si próprio. Mas voltando à questão da rebeldia, a ele ser do contra, ele só tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque assim, às vezes ele quer ser do contra demais. Então, ele sabe aquela coisa, eu quero causar, eu quero ser o rebelde, então você vai me pedir para fazer algo, eu vou querer fazer de um jeito diferente, só para implicar com você, para ser do contra, eu até brinco. Quer muito que um aquariano, que é aquele que é muito rebelde, muito anárquico, faça alguma coisa para você, pede para ele fazer o contrário. Geralmente funciona. E ele precisa fazer parte de um grupo, gente. E isso agora que a gente está com a era de Aquário e muito fortemente, a gente já entrou na era de Aquário, a gente já não está mais na era de Peixes, vamos dizer assim. É claro que não teve não tem um ponto marcado exatamente no dia que entrou, no dia, na hora, mas a gente sabe que a era de Aquário já está aí. E assim, é a gente fazendo parte de um grupo, não é um indivíduo. Ele se dedica aos interesses de um grupo. Ele não precisa da aprovação da sociedade como um todo, vamos dizer assim. Ele precisa da aprovação do grupo dele, do grupo que ele representa. Tem muito amor à liberdade. Não vá querer. Ele e Sagitário, Aquário e Sagitário são os grupos, são os signos que mais precisam de liberdade. E o Aquário, porque ele é um cidadão do mundo, como eu disse, ele está em todos os lugares. A sustentabilidade, o meio ambiente, são os veganos, são esses grupos invisibilizados que começam a aparecer. Essa androginia, né? Isso não é nem homem nem mulher, são essas diversas formas que podem se apresentar. Tudo isso é Aquário. Aquário não funciona de forma individual, ele ama a humanidade e ele encontra uma certa dificuldade até na intimidade. Ele não é um signo que lida muito bem com intimidade.
E o amor não importa tanto para ele quanto a amizade num relacionamento. Eu brinco, né, que eu digo que a música Velha Infância, que diz, né, o meu melhor amigo é o meu amor, não esperem que eu cante, porque a minha voz não é para isso, mas é realmente a música do aquariano. Se você não for amigo dele, ele precisa ter essa parceria da amizade numa relação. Só que tem uma questão, né? Para aquela pessoa, né, que chega e quer dar em cima daquele crush aquariano, ele não tem amigos especiais, ele é amigo de todos. Assim, então, desde o presidente, o CEO da empresa, o presidente de um país, uma pessoa em situação de rua, o aquariano, ele precisa dessa amizade, precisa desse grupo, precisa de estar em grupo, precisa da sua tribo, vamos dizer assim. E é imune a qualquer tipo de chantagem emocional. Não adianta você tentar fazer chantagem emocional com o aquariano que você não vai conseguir. Então você vai estar fazendo chantagem com ele, ele vai te deixar falando sozinho e vai dizer aí, você reclamando de coisas tão pequenas enquanto a humanidade está passando fome. O aquariano é bem capaz de falar isso. E ele passa também uma certa imagem de frieza e de distanciamento com as pessoas, justamente por isso. E também é uma forma de defesa, né? Então, ele precisa receber amor. A gente fala que, né, dentro da astrologia, a casa 5, que é a casa que representa Leão, é o amor que eu dou ao mundo, e a casa 11, que é a casa que representa o oposto complementar, que é Aquário, é o amor que eu recebo do mundo. Então, essa aparência de frieza e de distanciamento é porque assim, ele não tem intimidade com a emoção. Essa coisa meio IA mesmo, inteligência artificial, robô. Então, é como se ele viesse para aprender a se emocionar. É como se, entre aspas, ele não tivesse ali um corpo emocional ou precisasse lidar com isso. O aquariano, ele analisa muito, mas é diferente de um escorpiano que sente nas entrelinhas. O aquariano, ele não é um sentir nas entrelinhas, ele vai analisando tudo que você fala, ele vai analisando todas as possibilidades, só que nem sempre se dá certo, porque Urano, que é o planeta que rege Aquário, e a casa 11, que é o planeta que é a casa onde geralmente é a representação de Aquário, ela é assim, os acontecimentos dali são imprevisíveis, a gente não consegue prever. Por isso que eu digo que a era de Aquário tem muita gente falando sobre muita coisa, de como vai acontecer, de como vêm os extraterrestres, de como vai chegar essas comunicações, mas a gente não tem ideia de como vai ser, porque Aquário é imprevisível. O que a gente pode fazer é amar e dar o melhor da gente nessa era. Aquário, ele se dedica muito aos outros. Agora, cuidado, aquariano, muitas vezes você faz isso como uma forma de controle. Quem diz que o aquariano não é ciumento, existem aquarianos que estão disfuncionais e que têm uma energia de ciúme. Agora, o diferente é que encanta o aquariano. O normal, aquilo que é normal do dia a dia, entedia completamente. Rege a internet, a tecnologia, a inteligência artificial, tudo aquilo que é inesperado, que é brilhante, que é genial, e não necessariamente, muitas vezes traz aquelas pessoas que são gênias, mas que não necessariamente são ricas ou que se deram bem. Aquarianos famosos, Guru do Himalaia, do Paranormal, Alicia Keys, a cantora, Maite Proença, atriz, Michel Teló, jogador Cristiano Ronaldo, cantor Harry Styles, Sabrina Sato, Bob Marley, a Shakira, o Justin Timberlake, Ed Sheeran, a atriz Jennifer Aniston, Isis Valverde e o cantor The Weeknd. E até o próximo vídeo.